irmãos, é que a promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus não é algo para nós que está por acontecer. Não é algo pela qual nós devemos aguardar como se ainda não tivesse ocorrido. Para nós hoje, no ano 2016, essa promessa já foi cumprida. O derramamento do Espírito Santo de Deus já aconteceu. E aconteceu no dia de Pentecostes, a qual o texto aqui nos relata. Quando consideramos esse fator, na década de 60, a Convenção Batista Brasileira ela viveu um período bastante tenso, em que, havendo um movimento, havendo aqueles que propunham um reavivamento, propunham uma pentecostalização da nossa denominação, gerou uma série de situações em que houveram divisões das igrejas. Muitas igrejas batistas na década de 60, de 70, o movimento carismático, o movimento pentecostal, deixaram a denominação, muitas igrejas se dividiram. Foi um momento muito triste, muito doloroso, porque uma compreensão, uma aplicação inadequada desse texto e de tantos outros geraram tantas dores, algo em que de fato foi muito ruim. As divisões houveram, porque a ação de Deus nunca promoverá divisões. O que precisamos notar, e aqui eu quero trazer aos irmãos, é que quando olhamos para o batismo com o Espírito Santo, quando nós olhamos para o texto que foi lido, o pastor Teocir de Souza Lima, ele fez parte de uma comissão na década de 60 que tratou desse assunto, e ele é muito feliz quando ele coloca que um evento histórico, eu quero colocar isso para os irmãos, um evento histórico é um acontecimento que deixa seus efeitos em caráter permanente e duradouro. O derramamento do Espírito Santo de Deus já aconteceu. Aconteceu no dia de Pentecostes. Os seus efeitos se perpetuam. Nós não somos um povo que aguardamos ainda e não estamos por receber esse batismo do Espírito Santo. Mas, no momento em que nós cremos no Senhor Jesus, no momento em que o Espírito de Deus nos convence de nossos pecados, no momento em que nós somos regenerados, nós somos nesse momento batizados com o Espírito Santo de Deus. É interessante observar isso, porque a grande tônica do movimento pentecostal era que os crentes já poderiam ter o Espírito Santo, mas não foram batizados ainda por ele, e precisavam ter uma segunda experiência, uma segunda bênção. Não é isso que o apóstolo Paulo diz. A palavra nos fala que nós somos batizados no Espírito Santo, nós recebemos, nós somos imersos nessa realidade no ato de nossa conversão, conforme a palavra nos diz aí em Efésios, textos já conhecidos. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Efésios, capítulo 1. É importante que você entenda isso, porque muitas das vezes você pode ter a dúvida: eu tenho o Espírito Santo de Deus? Eu já fui batizado no Espírito Santo? Em que momento isso aconteceu na minha vida? Ou será que eu preciso ter alguma experiência mais profunda, alguma experiência mais emocionante ou mais emocional, ou algo mais intenso para dizer que eu tenho o Espírito Santo? Muitas pessoas têm confusão, têm dúvidas acerca desse assunto. E quando olhamos para Efésios, abre aí o seu livro, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. O que Paulo está nos mostrando aqui? No momento em que o Espírito Santo de Deus nos convenceu que nós somos pecadores, no momento, se você ainda não é convencido disso, você ainda não tem o Espírito Santo de Deus, você ainda não é nova criatura. Mas é o momento em que somos convencidos pelo Espírito Santo que somos pecadores, no momento em que somos convencidos de que Jesus Cristo pagou o preço de nossos pecados e nos arrependemos pela fé, cremos no Senhor Jesus. Nesse momento, nós somos selados com o Espírito Santo. Nesse momento, conforme Paulo fala em 1 Coríntios 12, 13, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e ao recebermos o Espírito Santo, nós somos nele batizados. Nós somos nele
somos dele participantes, como povo, como igreja do Senhor. Então, é importante, antes de começar propriamente dito a explanação do texto, estabelecer essas verdades. Por quê? O erro do pentecostalismo, qual que é? De nossos irmãos pentecostais, é que eles afirmam que você necessita da segunda bênção. E essa segunda bênção é falar em línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo, ou seja, só é batizado com o Espírito Santo de Deus aquele que fala em línguas estranhas. A Bíblia não ensina isso. Não há fundamento bíblico para asseverar, para afirmar essa declaração. Portanto, é um erro a qual não tem fundamento bíblico, não se sustenta, e vamos prosseguir nesse entendimento da palavra. Então, o que nós aprendemos sobre o dia do Pentecostes, sobre esse dia tão glorioso, esse dia tão especial para a Igreja de Deus? Primeiramente, eu quero convidá-lo, voltemos para Atos, abra lá em Atos, capítulo 2, versículo 1. Atos 2, capítulo 2, versículo 1, nós temos aí o dia do Pentecoste, o dia que houve esse derramamento do Espírito de Deus, o dia em que a profecia se cumpriu. Atos 2:1 diz o quê? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando fala de Pentecoste, você sabe o que significa Pentecoste? Pergunta a pessoa, o que é Pentecoste? O que significa isso? Você sabe o que é Pentecoste? Pentecoste significa 50º dia. É isso que significa Pentecoste. 50º dia. O Pentecoste era o dia em que os judeus eles tinham uma grande festa. 50 dias após a Páscoa, os judeus se reuniam, os judeus celebravam, os judeus eles comemoravam. E vocês sabiam que esses 50 dias após a Páscoa, o 50º dia após a Páscoa cai no domingo? O dia de Pentecostes ocorreu no dia de domingo. Era nesse dia em que os judeus se reuniam, celebravam e haviam festas. A festa das semanas, a festa da colheita, a festa das primícias. Era um dia muito festivo. O dia do Pentecostes para os judeus era um dia em que a nação se reunia. Por isso que mais à frente, quando você vai ler, nós vamos observar, havia milhares de pessoas, logo após, quando o apóstolo Pedro prega, nós vamos observar que mais de 3.000 pessoas se convertem. Como é que foi isso? Porque eles faziam essa viagem a Jerusalém. Os judeus de todo o Império Romano, distribuído em vários países, eles iam todos para Jerusalém festejar, comemorar 50 dias após a Páscoa. E meus queridos, o pastor Isaltino, saudoso pastor Isaltino, ele me traz um esclarecimento muito interessante, porque ele vai dizer que nesse dia também os judeus celebravam a adoção da lei, da Torá, entre o povo de Israel e o Deus Todo-Poderoso, entre Yahvé. E é interessante notar que o povo celebra então a aliança com Deus. É um dia em que o povo de Deus está reunido para glorificar a Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que precisamos compreender que o Pentecoste, ele era um dia de festa, era um dia de celebração, era um dia que estavam todos reunidos, e aconteceu um dia de domingo. Interessante, né? Muitas vezes nós olhamos para o texto e não nos atentamos a isso. Ou seja, perceba uma questão interessante, fundamental. Domingo é, portanto, o dia do Pentecoste, é o dia da ressurreição, é o dia do Senhor. O Pentecoste aconteceu no dia de domingo, e nós como cristãos, nós não guardamos o sábado, mas guardamos o domingo pelas razões expostas aqui, quando olhamos para o dia do Senhor, para o dia da ressurreição, para o dia do Pentecoste. Por quê? Porque o domingo, meus amados irmãos, entenda isso. Hoje é domingo, estamos aqui reunidos. O domingo é o dia que Deus reservou para cumprir a sua promessa. Quando lá em Lucas 24:49, Jesus fala que eles deveriam guardar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos com o poder do Espírito Santo. O que se cumpre aqui? O domingo é o dia que Deus reservou para derramar o seu Espírito. É o dia que Deus reservou para consagrar o novo templo do Espírito Santo. E qual é o novo templo do Espírito Santo? A igreja. Somos nós, pessoas, indivíduos.
O domingo, então, ele foi o dia da grande colheita, porque nós olhamos quando há o derramamento do Espírito Santo, o apóstolo Pedro prega e mais de 3.000 pessoas se convertem naquele mesmo dia. Então, há um princípio fundamental aqui, que nós paramos parar e pensar um pouco, é como esse dia é importante para a Igreja de Jesus. Será que o domingo é um dia importante para você? Ou é um dia como qualquer outro? Vivemos um tempo em que estamos tão preocupados, estamos tão atarefados, estamos tão envolvidos com tantos compromissos, que o domingo ele acaba tornando-se um dia como qualquer outro. E não valorizamos, não priorizamos como um momento em que nós devemos separar para nos consagrar mais ao Senhor. Não que isso aconteça somente no domingo, mas é um dia especial, porque é o dia principal em que a igreja se reúne. Meus amados irmãos, nós precisamos perceber isso. Portanto, não desperdice o seu domingo, consagre-o de forma especial a Deus. Durante a semana estamos tão ocupados com tantas coisas, estamos preocupados com o trabalho, estamos preocupados com os estudos, com a correria do dia a dia. E quantas das vezes separamos o domingo tão somente para, hoje eu quero relaxar, não quero fazer nada. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Mas somente relaxamos, descansamos e nos esquecemos de nos alimentar da palavra, de nos congregarmos como igreja, estarmos reunidos. Por isso eu quero dizer o seguinte, a partir de hoje, comece a olhar para o dia de domingo com outros olhos. A nossa igreja, nós realizamos aos domingos pela manhã, 8 horas, é um culto de oração. Separamos das 8 da manhã até umas 8h50 para orarmos. Depois, 9 horas até 9h30, nós temos o culto matinal. Depois, nós temos a escola da família, os cursos de Bíblia, o curso de família. E quantas das vezes, meus queridos, nós temos, embora você possa dizer que crê em Jesus, tomando decisão por Jesus, mas ainda temos aquela alma, aquele espírito de que eu preciso tão somente cumprir uma obrigação de ir à noite na igreja, bater cartão ou simplesmente marcar presença, como cumprir meu rito religioso, cumprir a minha obrigação religiosa. Não é esse o propósito de Deus. O Pentecostes nos ensina que o domingo é um dia especial a qual a igreja do Senhor Jesus precisa separar, precisa dedicar para o Senhor. Um dia de reflexão mais profunda sobre a palavra, de estudo, de compartilhar da fé. Como é gostoso. Os nossos adolescentes, eu tenho o privilégio de estar com eles junto com o Olavo, e como que é gostoso estarmos juntos compartilhando os questionamentos, as perguntas, as colocações, as reflexões. Como é importante isso. Se você não tem vivido ainda a bênção de no domingo participar da escola da família, participar de um curso, aproveite isso. Porque o domingo, ele é o dia do Senhor, ele é o dia que aconteceu a ressurreição, ele é o dia que aconteceu o derramamento do Espírito Santo de Deus. Quando olhamos para esse fato, nós temos que verificar que então no domingo que estão todos reunidos. Agora, nós sabemos que quem que recebe a carta, esse livro, quem é o destinatário? Teófilo, não é isso? O destinatário é Teófilo. Quem está escrevendo é Lucas. E certamente, como já é sabido dos irmãos, Teófilo certamente tinha muitas perguntas e indagações sobre o que era a igreja de Jesus, o que era o Evangelho, o que era esse povo que chegou em Roma, o que era esse povo que saiu de Jerusalém e chegou em Roma. Agora vamos então olhar, irmãos, e vermos que o que Lucas está mostrando para Teófilo é que a igreja de Deus não chegou em Roma pela força do braço humano. A igreja não chegou em Roma por causa das estratégias dos apóstolos de Jesus, mas é quando Lucas escreve para Teófilo e mostra o que acontece no dia de Pentecostes. Lucas está mostrando para Teófilo o seguinte: olha, Teófilo, a igreja chegou em Roma porque o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Jesus e estes passaram a testemunhar com poder. A igreja de Jesus, ela jamais será aniquilada, porque
ela não depende da força humana, da sabedoria humana, do poder humano, mas ela depende totalmente do poder, da sabedoria e do Espírito de Deus. Teófilo, entenda isso. Entenda como aconteceu esse derramamento, a promessa. Lembra que eu te falei da promessa? Lembra que no Evangelho eu te falei sobre isso? Agora se cumpriu. Então, meus irmãos, olhemos aí para a Bíblia, no capítulo 2 ainda, no mesmo capítulo, mas olhemos para o versículo 2, versículo 4. O que nós temos como o cumprimento da promessa? Olha na sua Bíblia. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O que temos esse derramamento não pode jamais ter sido produzido pelos discípulos. Eu lendo o comentário de Hernandes Dias Lopes, o Hernandes Dias Lopes ele falou o seguinte: o derramamento do Espírito Santo foi um fenômeno celestial. Não foi produzido, não foi ensaiado, não foi fabricado. É algo que aconteceu verdadeiramente no céu. Foi inquestionável, irremediável, foi soberana. Ninguém pôde produzi-la, foi definitivo. Ele veio para ficar para sempre com a igreja. É interessante perceber, meus queridos, como que essa convicção, essa certeza de que a promessa do Pai se cumpriu, o Espírito de Deus foi derramado. Então, os sinais do Pentecostes são sinais que nos mostram que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos para que eles pudessem de verdade serem testemunhas com poder. Lembra do que Jesus fala em Atos 8? E sereis minhas testemunhas, e recebereis poder. Antes de ser testemunha, é necessário que se tenha poder. Então eles aguardaram porque eles necessitavam do poder. E Luiz Saião, ele, no comentário dele no Rota 66, ele vai dizer que o cristianismo bíblico é sobrenatural e depende da ação, do poder do Espírito Santo que chegou no Pentecoste. O cristianismo bíblico é algo sobrenatural. O cristianismo verdadeiro, ele não depende de estratagemas humanos como fundamento, como razão de ser, como aquilo que permite, que propicia a igreja avançar. E precisamos olhar então e perceber o que é esse, como foi esse derramamento. Quais são os sinais? Quais são os sinais que nos deixam ter convicção disso? Sabia que não há como questionar, não há como refutar o fato de que aqui nesse dia, no dia de Pentecoste, ao derramamento do Espírito de Deus, não há como questionar, não há como duvidar que é uma ação de Deus, porque o próprio Deus, o texto nos mostra isso. E primeiramente nós temos que observar, olha aí no capítulo 2 mesmo, o versículo 1 fala assim, versículo 1 fala assim: todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos. Eram quantas pessoas? Vocês se lembram do ano passado? Quantas pessoas, pessoalmente? 120. Eram somente homens? Não. Homens e mulheres. E aqui nós temos essa primeira questão a ser percebida, é que o derramamento ele acontece de uma forma individual. Embora estão todos ali reunidos, embora estejam todos ali orando, buscando a presença de Deus, mas estão ali, o Espírito Santo de Deus desce de uma maneira individual, pessoal. Como é que eles estavam? Como era a atitude deles? Eles estavam com atitudes estranhas? Olha só, irmãos, olha para a continuação do versículo 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam. Onde estavam? Como é que eles estavam? Eles estavam sentados. É interessante perceber que essa manifestação gloriosa de Deus, grandiosa, o cumprimento da promessa de Deus, não é uma manifestação que acontece no
Deus, como é que eles estavam? Sentados, como nós estamos aqui, como os irmãos estão. O que eles estavam fazendo? O contexto nos mostra que eles estavam buscando, orando, aguardando o cumprimento da promessa do Pai. Então, esses sinais são sinais evidentes que acontecem na vida de todos, não é de alguns somente. O derramamento do Espírito de Deus não acontece somente sobre os apóstolos, mas acontece a todos que ali estão. E o primeiro sinal do derramamento do Espírito Santo de Deus é o quê? Qual é o primeiro sinal? Versículo 2: veio do céu um som. O que nós temos aqui? É um ato soberano de Deus, é um ato unilateral de Deus. É Deus quem promoveu, é Deus quem fez, é Deus quem enviou, é Deus que cumpriu a sua promessa. Nós precisamos, queridos, realmente reconhecer que esse ato de Deus, soberano de Deus, é um ato audível, é um ato verificável. Todos que estavam ali próximos a Ele, próximos ao cenáculo, foram testemunhas, viram o que estava acontecendo. Foi algo espetacular. Agora, olhemos e observemos que é um segundo sinal. Qual é o segundo sinal? Versículo 2 ainda: como de um vento impetuoso. O que temos aqui, o vento, ele é o símbolo do Espírito Santo. E é importante notarmos isso porque a expressão em hebraico para vento é ruá. Nós temos aqui aquilo que vemos acontecendo quando pensamos no vento, mostrando justamente a soberania, a liberdade, mostrando que o Espírito de Deus ele é inescrutável, ele age como ele quer, o vento ele age como quer, ele vai onde ele quer, ele move como ele quer. Deus, o Espírito Santo de Deus é livre para fazer o que ele quer, ele não está condicionado àquilo que desejamos ou àquilo que falamos, ele é livre para agir como bem entende. E há muitas pessoas que querem manipular o Espírito de Deus, querem determinar, querem dizer o que o Espírito de Deus tem que fazer. Não é isso que a palavra nos diz, não é isso que a palavra nos mostra. O Espírito Santo de Deus, ele é como um vento, ele sopra onde ele quer, da forma que ele quer, em quem ele quer, pelo tempo que ele quer, da maneira que ele quer. E o terceiro sinal do derramamento do Espírito Santo de Deus, versículo 3 é o quê? Qual é o terceiro sinal? É línguas como de fogo. E nós temos, assim como o vento é o símbolo do Espírito Santo no Antigo Testamento, nós temos também o fogo como símbolo do Espírito Santo de Deus. E como fogo, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar de grandes personagens de Deus. Moisés diante a sarça ardente. Aquele momento em que Moisés está diante a sarça ardente, diante de Deus, o fogo estava ali, mas a sarça não se consumia. O fogo, ele tem esse papel, ele tem esse símbolo muito forte para iluminar, para purificar, para aquecer. O fogo, ele de fato, de verdade, serve todas as coisas. Quando Salomão, ele consagra o templo a Deus, o que nós temos é o fogo descendo do céu. Quando Elias orou, o fogo desceu do céu. Quando nós olhamos para tudo isso, nós temos que reconhecer que uma pessoa que foi batizada pelo Espírito de Deus no ato de sua conversão, uma pessoa que crê no Senhor Jesus, uma pessoa que segue o Senhor Jesus, que busca uma vida ser cheia do Espírito de Deus, ela não é uma pessoa fria. Isso nos mostra que a igreja de Deus não deve ser uma igreja fria. A igreja de Deus não deve ser uma geladeira. A igreja de Deus não deve ser um congelador. Mas a igreja de Deus, ela deve ser aquela igreja, queridos, que ferve. Aquela igreja que é entusiasmada. Aquela igreja que ama os perdidos. Aquela igreja que é corajosa, que é vibrante. Quantos crentes, queridos, parecem uma barra de gelo, ao invés de uma labareda de fogo? Precisamos parar e pensar nisso. Certa vez, alguém perguntou a D.L. Moody. D.L. Moody foi um grande pregador. E como podemos experimentar o reavivamento na igreja? Moody perguntava isso a Moody.
Moody, como grande avivalista, ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. E ele diz assim: quando gravetos secos pegam fogo, até lenha verde começa a arder. Ontem, quando nós tivemos aqui a nossa festa caipira, ao terminar, o Erivano levou alguns galhos de bambus que estavam verdes, não foi? Mas o fogo estava tão intenso, não é? Ali, o que aconteceu com aquele galho verde? Ele queimou. O que nós precisamos ser, meus amados irmãos, é crentes que de fato sejam cheios do Espírito de Deus, do poder do Espírito de Deus, crentes fervorosos. Nós precisamos reconhecer isso. Agora, nota uma questão interessante na continuidade, quando aos sinais aí colocados. Quando você olha para o versículo 4, olha para o versículo 4, Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É interessante observar que, no momento em que há o batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, no momento em que o Pai cumpre a sua promessa, e todos são cheios do Espírito de Deus, é nesse momento em que todos estão cheios do Espírito Santo de Deus, é esse momento em que os discípulos então passam a falar em línguas. E porque eles ficaram cheios do Espírito de Deus, começaram a falar em línguas. Eles não começam a falar em línguas antes, mas há toda a concretização, há todo um cenário que vai se processando. Primeiramente, nós temos o cumprimento da promessa, nós temos aí o som que vem do céu, nós temos o vento impetuoso, nós temos línguas como de fogo sobre eles, e aí então, cheio do Espírito Santo de Deus, eles falam em línguas. Queridos, crentes cheios do Espírito de Deus, sempre falarão das grandezas de Deus. Crentes cheios do poder do Espírito Santo de Deus, sempre serão testemunhas poderosas do Evangelho de Deus. A evidência, a maneira pela qual podemos verificar se uma pessoa ela é de verdade, uma pessoa que é cheia do Espírito de Deus, é o quanto que ela é uma testemunha eficaz e eficiente no Evangelho de Deus. É interessante, é importante notarmos que quando olhamos aqui, olha para o versículo 5, voltemos lá para Atos 2, versículo 5. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E aqui nós temos não somente o dia do Pentecostes, os sinais do Pentecostes, mas temos algo ainda mais grandioso, a qual tudo o que aconteceu tem um ponto, aponta para algo mais maior, mais grandioso, mais precioso, que é justamente, meus irmãos, a mensagem do Pentecostes. É isso que temos que observar. Uma pessoa que recebeu o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que busca ser cheia do Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que proclama a grandeza de Deus, é uma pessoa que prega o Evangelho de Deus, é uma pessoa que testemunha da sua fé no Senhor Jesus, é uma pessoa que não tem medo de afirmar aquilo que crê. Ela tem interesse pelas coisas de Deus, ela ama os que são perdidos.
comprometida em servir o próximo como fruto do seu amor a Cristo e para conduzi-lo aos pés de Cristo. E olhamos aqui e observamos, meus queridos, quantas nações tem? Você já parou para contar quantas nações aqui estão representadas? Observe que são todos judeus piedosos, judeus que vieram para a grande festa, para a festa que acontecia no 50º dia. Nós temos aí, meus queridos, 16 nações reunidas, no dia do derramamento do Espírito Santo de Deus, no dia em que Deus cumpre a sua promessa. Jesus envia o Espírito Santo a 16 nações reunidas. E aqui é algo lindo, por quê? Qual é a ordem de Jesus? E recebereis poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o que é lindo de se ver é que no dia do Pentecostes, embora tenham sido todos judeus ali, mas nações do mundo estavam representadas. No dia do derramamento do Espírito Santo de Deus, Deus ali está mostrando que, embora fossem judeus piedosos, mas eram judeus de outras nações. 16 nações reunidas, 16 nações ali congregadas, ouviram sobre o quê? Sobre as grandezas de Deus. Certamente grandezas essas que apontavam para a glória, para a obra, para a majestade de Deus. Quando consideramos tudo isso, quando paramos para verificar, nós temos que perceber, meus irmãos, que esse momento, esse dia glorioso, esse momento em que a igreja do Senhor recebe o Espírito Santo de Deus, ela o recebe não para viver para si mesma. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela não vive para si mesma. Ela é uma pessoa que está pronta e é uma pessoa ativa no testemunho de sua fé. O pastor Exaltino, ele faz aqui uma bela identificação. Ele vai dizer que as línguas significaram a ação de Deus para popularizar o Evangelho. Línguas estas, de pelo menos 16 nações ali representadas. Aqueles que ouviram em sua língua materna. A expressão no grego, que se refere àqueles que ouviram, é dialetos. Eles ouviram em sua própria língua. E aqui nós temos Deus mostrando que o Evangelho é para todos. O que isso significa? O que nós temos aqui significa que o Evangelho de Deus é para a união do mundo ao redor de Cristo Jesus. O Evangelho de Deus, ele é universal. O Evangelho de Deus, ele transcende culturas. Ele ultrapassa barreiras linguísticas. Não é só para ficar para nós, irmãos. O Evangelho de Deus não é algo que nós temos que guardar dentro de nossa casa e sermos só para a nossa própria vida, mas é para que sejamos testemunhas de Jesus. Frederick Brunner, ele vai dizer que Pentecostes, o significado de Pentecostes é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é querer que outros saibam os atos de Deus em Cristo Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é falar das grandezas de Deus. Aí é uma questão importante para pararmos e pensarmos. Como uma pessoa pode dizer que é cheia do Espírito Santo de Deus, se ela só vive reclamando da vida dela? Como uma pessoa pode dizer que é cheia do Espírito Santo de Deus, se ela só vive reclamando, não só da vida dela, mas vive reclamando das outras pessoas? Não tem sabedoria para tratar problemas, não tem paciência, não tem graça, não tem amor para outros. Há muitos crentes que se dizem cheios do Espírito Santo, mas a vida que vivem mostra exatamente o contrário. A maneira como age mostra que nada tem a ver com aquilo que o Evangelho diz. Uma pessoa que é cheia do Espírito de Deus, ela é uma testemunha fiel de Jesus.
Lembremos que a promessa de Jesus foi qual? Fiquem em Jerusalém. Não é isso? Aguardem, porque vocês serão revestidos do poder do alto. E assim então, com o poder do alto, serão minhas testemunhas. Meus irmãos, para que mais pessoas creiam no Senhor Jesus e para que a igreja de Jesus possa ser instrumento de Deus para salvar o pecador, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos proclamar o Evangelho da salvação. Não há outra maneira, não há outro caminho. E a mensagem do Pentecostes, portanto, é aquilo que desde o início, lá nos primeiros séculos, digamos que os pais da igreja, os primeiros cristãos, primeiro, segundo, terceiro século, eles fizeram um belo contraste, mostrando que o Pentecoste é justamente o inverso de Babel. O Pentecoste, esse momento do derramamento do Espírito Santo de Deus, ele é o inverso de Babel. Por que ele é o inverso de Babel? Porque enquanto que Babel ela é obra do homem, enquanto que Babel resultou na divisão da humanidade, na separação da raça humana através das línguas, havia uma única língua universal, e com a Babel houveram, Deus ali veio e confundiu as línguas humanas. No Pentecoste, há uma obra de Deus para que todos sejam novamente aproximados, para que todos possam novamente se reunir. O Pentecoste, meus irmãos, portanto, nós temos que reconhecer o seguinte: ele é um prenúncio de que todos serão atraídos a Jesus, de que toda língua se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Como é importante reconhecermos isso? Como é importante olharmos para isso? Agora, meus amados irmãos, infelizmente no passado, nós não lidamos com esse tema da maneira que era necessária. E nós sofremos. Muitas igrejas se dividiram. Muitos crentes brigaram. Muitas celeumas. Muitos desentendimentos. Isso não é fruto de Deus. A obra do Espírito Santo de Deus jamais resultará em confusão e divisão. O que precisamos olhar e reconhecer, o que o pastor Altino fala, é o seguinte: Pentecoste não divide a igreja porque é obra do Espírito. E ele não fratura o corpo de Cristo. O que divide a igreja, eu comigo, é o orgulho de se julgar mais espiritual, mais avivado, mais poderoso, mais santo que os demais. Precisamos reconhecer isso. O que divide a igreja, o pastor Altino continua falando, é a empáfia de nos julgarmos mais certo, o dono da verdade, o desejar sobrepor-se aos demais, seja pela pretensa espiritualidade, seja pelo pretenso conhecimento teológico. E foi isso que nós sofremos no passado. Os pretensos espirituais, mais espirituais, e os pretensos de maior conhecimento. Meus amados irmãos, nós precisamos olhar e reconhecer e ver que nós não devemos ser céticos. A igreja do Senhor não pode duvidar quanto ao mover do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, como igreja do Senhor, realmente crendo que essa promessa já se cumpriu, crendo que o derramamento do Espírito Santo de Deus já aconteceu, mas nós hoje somos abençoados pelo cumprimento da promessa e seus efeitos nos alcançam. Os efeitos do Pentecoste, que aconteceu naquele dia que Deus determinou, esses efeitos nos alcançam até hoje. Agora, o que precisamos parar e pensar é o seguinte: se eu já criei em Jesus, certamente eu já tenho o Espírito Santo de Deus. Eu já fui batizado no ato da minha conversão. Agora, o que crê no Senhor Jesus precisa buscar uma vida de ser cheio do poder do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Como é que eu estou nesse sentido? Como é que eu estou nesse sentido? Como é que está a minha vida? A minha vida evidencia que eu sou cheio do Espírito de Deus?
ou eu sou cheio de mim mesmo? A minha vida evidencia as minhas decisões, as minhas emoções, a minha maneira de agir. Realmente mostra que as minhas prioridades estão no reino do Senhor, na obra do Senhor. Nós precisamos, irmãos, parar, porque muitas das vezes, como crentes do Senhor Jesus, podemos cometer o erro daqueles que debocharam. No versículo 13, olha no versículo 13. Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Quantas pessoas têm debochado esse assunto? Tem feito pouco caso. Não tem buscado tratar esse assunto com seriedade. Tem sido relapso. Não tem dado devida atenção. Então, meus queridos, não estejamos entre aqueles que agem com incredulidade, com deboche, com desprezo à ação do Espírito de Deus. Porque a igreja é o povo do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, não há convencimento do pecado. Sem o Espírito Santo de Deus, não há o discernimento da verdade do Evangelho. Precisamos, dependemos dele. Como está a sua vida? Então, o que nós precisamos olhar e reconhecer é que crentes fiéis são cheios do Espírito Santo. Crentes fiéis, cheios do Espírito Santo, sempre falarão das grandezas de Deus. Eu lhe pergunto, na sua vida, os seus lábios têm tornado isso evidente? Você é um crente fiel que tem testemunhado com o poder do Evangelho de Deus? Você é um crente que tem buscado uma vida de plenitude, uma vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela dedica tempo a Deus. Ela prioriza, ela entende. Não só o domingo, mas durante a semana, a sua vida de oração, a sua vida de estudo da palavra. Mas entende o ponto que o dia de domingo é um dia especial. E ela se programa para participar. Mesmo que em alguns momentos seja cansativo. Mesmo que muitas vezes o corpo pede para ficar na cama dormindo, ou ficar no sofá vendo televisão. Mas uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela entende, ela busca, ela se esmera, ela vence, ela rompe com a preguiça, com o desânimo, e prioriza esse momento especial da igreja, o domingo, a oração, o culto de manhã, o estudo da Bíblia na escola da família, sejam os cursos de família, sejam os cursos de Bíblia, o culto à noite. Meus queridos, o quanto nós precisamos ter estabilidade. Não podemos ser uma igreja que ora está aqui, ora está aqui, ora está aqui, ora está aqui, 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 aqui. Quantas vezes a nossa vida cristã é assim? E assim não temos consistência. Precisamos ser um povo determinado, um povo que prioriza o que de fato Deus prioriza. Uma igreja que é fiel, ela é cheia do Espírito Santo de Deus. E é o exame que cada um de nós temos que fazer. É uma igreja que proclama o Evangelho de Deus. Quantas vidas têm sido alcançadas, têm sido levadas aos pés de Cristo Jesus através da sua vida, através do seu testemunho? Vamos nesse momento, meus irmãos, orar ao Senhor. Vamos nesse momento colocar a nossa vida. Eu quero convidá-lo a fechar seus olhos. Você tem sido desafiado a refletir tudo isso. Nós após vamos cantar aquela música ao Rei dos Reis consagra. Então vamos orar agora. Vamos colocar diante de Deus. Pai querido, obrigado porque tu sondas o coração de todos nós, tu sabes o nosso deitar, o nosso levantar. E nada está oculto diante da tua face. Então, Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor já cumpriu a sua promessa, o teu Espírito
já foi derramado. E, ó Pai, obrigado porque quando cremos no Senhor Jesus, o Senhor, Pai amado, nos dá a bênção de sermos novas criaturas, somos perdoados, somos regenerados. Ó Pai, somos batizados com o Teu Espírito. Ó Deus, obrigado porque em Cristo Jesus as coisas velhas se passaram e as novas todas se fizeram. E, ó Pai, precisamos agora consagrar nossa vida ao Senhor. Sermos crentes que lhe obedeçam, que lhe amem, crentes que verdadeiramente testemunham da fé, que não brincam com as coisas do Teu reino, que não brincam com a Tua palavra, ó Pai, que não fazem pouco caso do Teu Espírito. Ó Deus, conceda-nos, ó Pai, a segurança, a firmeza, para prosseguirmos e vencermos, ó Pai, cada batalha de nossa vida. Que sejamos uma igreja cheia do poder do Teu Espírito, uma igreja que prega a Tua palavra com fidelidade, uma igreja em que há conversões, uma igreja, Deus amado, em que há consagração, uma igreja, Pai amado, que ela cresce de uma maneira que vem do Teu trono de graça, pelo Teu ouvir e o Teu agir. Em nome de Jesus, Pai, assim oramos. Vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor com essa música aos gritos responsáveis. Nós queremos agradecer a todos que nos visitaram nessa noite. Todos os visitantes sejam muito bem-vindos, nos alegramos com a sua presença. Que Deus abençoe e consagre a sua vida ao Senhor. Consagre a sua vida a Deus, conforme a palavra nos ensina.
Reconhecemos que Tu és, somente Tu és Deus. Reconhecemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que sustém a nossa vida, o Deus que preserva a Sua criação, o Deus que provê graça, bondade, misericórdia, o Deus que nos alcança com Seu grande amor. Ó Pai, nós agradecemos porque estamos certos de que o Senhor já providenciou tudo, Pai. Então somente, ó Deus, por causa da Sua graça, por meio da fé em Cristo Jesus, nós temos acesso ao Pai amado, nós temos a certeza do Teu perdão e da Tua salvação. Obrigado, Deus querido, porque quando cremos no Senhor Jesus, o Senhor nos selou com o Teu Espírito. Obrigado, Deus, porque quando cremos no Senhor Jesus, o Senhor deu a nós a bênção de sermos membros da Tua família, povo do Senhor. E que possamos, ó Pai, com coragem, com alegria, com entusiasmo, em nossa casa, em nosso trabalho, onde quer que estejamos, proclamarmos as grandezas do Senhor. Que sejamos, ó Pai, mais pacientes, que sejamos mais misericordiosos, que sejamos, ó Pai, mais amorosos. Ó Pai amado, que acima de tudo isso, sejamos de fato, de verdade, crentes fiéis ao Senhor, que lhe amam, que lhe obedecem e que proclamam, ó Pai, a Tua palavra. Obrigado, Deus, por esse momento, obrigado por esse culto que ao Senhor prestamos. Conceda-nos, ó Pai, uma semana em Tua presença. Livra-nos e guarda-nos de todo mal. Que possamos, ó Pai, essa semana, em cada passo que dermos, em cada decisão que tomarmos, estarmos, ó Pai, sempre, de verdade, sensíveis à voz do Teu Espírito. Assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus.